Peixes, existe uma história na sua vida que começou a pesar muito antes de você perceber que precisava encerrá-la. Você tentou compreender, esperou por respostas, carregou sentimentos, suportou situações que foram consumindo a sua energia, a sua tranquilidade, mas alguma coisa está chegando no seu limite. E o mais interessante é que o futuro não mostra apenas uma mudança. Mostra você percebendo que não pode continuar vivendo da mesma maneira que viveu até agora. Acompanhe essa história até o final, porque existe aqui uma decisão que vai mudar a forma como você olha para tudo isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Rosa Cigano de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética, e essa é uma leitura coletiva para o signo de Peixes, portanto, ela poderá não ressoar com o seu momento atual. Então pegue somente aquilo que fizer sentido para a sua história e deixa ir aquilo que não conversar com você. E lembre-se, mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a alma precisa compreender. Então agora vamos compreender qual é a mensagem para o signo de Peixes. Bem, Peixes, a história começa mostrando alguém que já vinha tentando se manter de pé, enquanto que por dentro carregava mais do que demonstrava. Houve uma situação que permaneceu na sua vida e que foi criando raízes. Mas ao mesmo tempo essa situação, ela trouxe preocupação, pensamentos repetitivos, conversas que nunca pareciam realmente terminar. Era como se você precisasse falar sobre aquilo, entender, buscar uma resposta, mas quanto mais tentava organizar os pensamentos, mais a sua mente voltava para o mesmo ponto. E você acabou amadurecendo através dessa experiência. Só que aquilo que deveria ter trazido estabilidade começou a tirar a sua paz. E essa inquietação, ela se intensificou ainda mais. Conversas repetitivas, discussões, cobranças, ou até mesmo conflitos internos começaram a fazer parte dessa história. Talvez você tenha passado muito tempo tentando encontrar a maneira certa de falar, de agir. E quanto mais você tentava resolver, mais parecia voltar ao mesmo lugar. Era um ciclo vicioso, né? Você avançava um pouco, depois alguma coisa acontecia e novamente precisava lidar com aquilo. Só que nenhum ciclo ele permanece sem deixar marcas. E essa repetição, ela foi desgastando você aos poucos. Aquilo que antes você conseguia suportar começou a consumir demais a sua energia, sua paciência, sua confiança. E você não estava apenas cansado, cansada dessa situação, mas estava cansado de ser colocado novamente dentro da mesma situação. E foi assim que o passado ele chegou ao seu limite. Só que quando nós entramos aqui no presente, a história muda de profundidade. Existe um sentimento que você carregou com muito peso. Pode ser uma relação, uma história afetiva, e justamente por sentir tanto, talvez tenha permanecido mais tempo do que deveria, tentando salvar aquilo que já estava pedindo uma transformação. O coração queria continuar acreditando, mas a realidade começou a exigir uma outra postura de você. E existe algo que ainda não foi compreendido completamente. Pode ter existido aqui um silêncio, né? Coisas que não foram ditas, sentimentos guardados ou informações que só agora estão começando a fazer sentido. E isso explica por que determinadas situações pareciam tão difíceis de você interpretar. Você não tinha todas as respostas,
mas agora começa a perceber que nem tudo precisava ser descoberto naquele momento. Algumas verdades só aparecem quando a gente já está emocionalmente preparada para conseguir enxergá-las. E então chega um momento decisivo na sua vida. Aquilo que estava escondido, indefinido ou sem uma resposta clara, começa a ser cortado da sua vida. Não necessariamente porque você deixou de sentir, mas porque chegou uma hora em que sentir não era mais o suficiente para sustentar aquela história. Alguma coisa precisa ser encerrada, interrompida ou colocada definitivamente em outro lugar. E essa é uma decisão que pode trazer inicialmente uma sensação de perda. Mas existe uma diferença importante, porque você não está perdendo aquilo que estava destinado a permanecer na sua vida. Você está interrompendo aquilo que já estava impedindo a sua vida de seguir em frente. E é a partir daí que há necessidade de estabelecer limites muito mais firmes. E você começa a entender que não basta existir apenas um vínculo afetivo. É preciso haver reciprocidade. Esse homem pode representar uma energia específica ou alguém cuja presença interfere, diretamente nesses acontecimentos. E essa pessoa aparece com uma energia muito forte. Mas existe algo que você precisa observar. Não se deixe impressionar apenas pela força, da presença de alguém. Observe as suas atitudes. Observe o que essa pessoa realmente oferece para você. Porque o futuro não está pedindo que você se submeta novamente a uma dinâmica antiga, mas pede de você um posicionamento. Porque aqui aparece uma grande questão nessa história. Ainda existe alguma confusão, pode haver dúvidas, incertezas, comportamentos contraditórios ou uma dificuldade de enxergar claramente aonde isso vai dar. Mas perceba uma coisa, dessa vez você não está olhando para a situação com os mesmos olhos do passado. Você já atravessou o desgaste, já percebeu o preço da repetição e já entendeu que permanecer em algo apenas porque existe sentimento pode custar caro demais. E é justamente essa consciência que começa a mudar o seu futuro. E existe um afastamento necessário de uma situação que vinha se tornando muito complexa. Você começa a enxergar determinados comportamentos com mais distância, com menos envolvimento emocional. Aquilo que antes confundia você começa a ser observado de fora. E quando você se afasta emocionalmente, consegue perceber movimentos que antes não conseguia enxergar. Pode existir uma dinâmica sinuosa, uma situação cheia de voltas, ou alguém que não demonstra tudo aquilo que realmente pensa. Por isso, o futuro pede para você discernimento. Não entre novamente em um caminho apenas porque alguém reapareceu na sua vida. Não confunda saudade com mudança. E, principalmente, não permita que a dúvida faça você abandonar a clareza que você conquistou. O afastamento aqui não aparece como punição, ele aparece como proteção e maturidade. E a chama sagrada que acompanha essa leitura é a chama da transmutação, a chama violeta, porque a grande transformação não está simplesmente em alguém sair ou permanecer, está em você deixar de carregar uma história da mesma maneira. O que antes doía passa a ensinar, e o que antes confundia passa a revelar. E aquilo que consumia sua energia começa finalmente a perder força. E a chama violeta transforma a experiência sem apagar a história. Você não precisa esquecer
o passado, esquecer o que você viveu. Precisa apenas deixar de permitir que aquilo continue decidindo quem você será daqui para frente. E talvez a grande pergunta dessa leitura não seja a pergunta: será que essa pessoa vai voltar? Mas sim, se ela voltar, será que ela encontrará a mesma pessoa de antes? Porque você já está se transformando. E aquilo que você suportava repetidamente já está aprendendo a colocar limites. E a pessoa que precisava de respostas para conseguir em frente está aprendendo que algumas respostas chegam justamente quando deixamos de insistir. E aquilo que parecia ser o fim de uma história pode, na verdade, ser o começo de uma vida mais coerente com aquilo que o seu coração realmente merece. Nem todo encerramento é uma perda. Alguns encerramentos são a forma que a vida encontra de devolver você para você mesma, para você mesmo. Por isso, eu sempre falo, nós não usamos o baralho cigano para entender as cartas, nós usamos as cartas para compreender a vida. E se essa mensagem encontrou você no momento certo, deixa aqui nos comentários a frase "Eu escolho seguir em frente" e já me segue aqui no canal para acompanhar as próximas leituras e compartilhe essa mensagem com alguém que também esteja vivendo um momento de transformação. Porque quando uma história termina, outra começa. Quando um ciclo se fecha, outro se abre. E talvez a próxima história seja justamente aquela em que você finalmente irá escolher a si mesma, a si mesmo. Que a Mãe Iemanjá lave de você tudo aquilo que já não precisa mais permanecer na sua vida. Que as águas levem as dores antigas, os pensamentos repetitivos e os vínculos que já perderam o sentido. E que a sua intuição volte a ser clara e o seu coração encontre a paz. E que aquilo que estiver destinado a caminhar com você encontre o caminho aberto. Que assim seja. Gratidão pela sua confiança, pela sua companhia. Até a nossa próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.